A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Olá, querido povo de Deus! Estamos começando mais uma edição do programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Estamos na edição de número 461 deste programa, neste sábado, dia 5 de julho. E antes de iniciarmos, queremos agradecer a todos os ouvintes e as rádios que transmitem o programa Vida Pastoral. Rádio Arca da Aliança, FM 93.9, Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM, Rádio São José de Mafra, FM 96.9, e também as web rádios, Na Presença de Deus, de São Francisco do Sul, Vida Nova, de Jaraguá do Sul, e Santa Rosa de Lima, da Paróquia Cristo Ressuscitado, do bairro Floresta. E também cumprimentar a você que nos escuta pelo Spotify ou pelo YouTube da Arquidiocese. E agora, quero cumprimentar também quem me ajuda a fazer este programa. Nessa semana estou aqui com o Julian. Na semana passada eu não estava, mas nessa semana estou presente novamente. Bom dia, povo de Deus. Bom dia a você que nos ouve na sua rádio. É uma alegria estar mais um sábado aqui com você, né? Sábado passado estávamos sem a presença da Júlia. Hoje já estamos com ela de volta aqui no nosso estúdio e também com a presença ilustre que logo vai se apresentar. E é uma alegria estar com você para partilharmos mais uma vez da Palavra de Deus e conhecermos um pouco mais, né, de tudo aquilo que o Senhor hoje vai falar para o nosso coração. Você, nosso ouvinte, né, deve estar percebendo que nos últimos programas o Padre Edemilson, que é o locutor oficial do Vida Pastoral e coordenador arquidiocesano de pastoral, não está presente. Mas é por um bom motivo. O Padre Edemilson, né, está junto com a comitiva que foi para Roma, junto com o nosso bispo, com o nosso arcebispo, buscar o palio, que foi entregue ao Dom Francisco no último domingo, dia 29. Nessa semana eles estão retornando para a nossa arquidiocese e por este motivo, mais uma vez temos conosco nosso vigário-geral, Padre Ronque. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Júlia. Deus abençoe também o Julião. Como é bom estar aqui com essa juventude que nos alegra o coração e chegar até vocês em toda esta imensidão de povo que nos acolhe em seu coração, em sua casa, pelas rádios, pela comunicação, que sejamos comunicadores da verdade, de esperança, como peregrinos de esperança que somos. E um sábado excelente no pastoreio, Jesus é o bom pastor, e que nós também somos convidados, vamos ouvir a ser esses 72 chamados, enviados para construir o reino de Deus aonde cada um está. Que o reino de Deus se torne uma primavera das vocações, uma primavera da alegria do Evangelho, uma primavera do encontro pessoal com Jesus e na construção de um mundo mais bonito, mais humano e mais fraterno. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo nesta hora. E este é o primeiro programa do mês de julho. E começamos o inverno com tudo, né? Nesses últimos dias está fazendo bastante frio aqui na nossa região. E a gente percebe os sinais desse frio, até mesmo na voz do Padre Ronque, né, Padre? Exatamente. Foi pego com resfriado, viu? E mesmo aí, assim, fiquei com a voz mais grossa. bem de locutor agora. A voz de locutor agora. Locutor, né, agora. É mais de adolescente adulto. E mesmo assim o senhor tá aqui no frio, com a voz rouca, fazendo vida pastoral com a gente. Isso que é determinação. Sede meus comunicadores, viu? Anunciai nos telhados, no frio, no verão, no inverno, as maravilhas do Senhor. Mas na verdade eu puxei esse assunto porque se a gente, né, que está nesse início já de inverno, com esse friozinho, com esses sinais igual o Padre Ronque, né, a voz às vezes um pouquinho grossa, um resfriado, que é normal acontecer, na verdade eu venho até você para lembrar que às vezes você tem no seu armário, na sua casa, com algum conhecido, algum familiar, alguma roupa, algum cobertor que você pode doar nesse momento
para quem mais precisa. Tem tantos irmãos que estão, às vezes, nas ruas, que estão passando necessidade, estão passando frio, e você pode ajudá-lo neste momento difícil. Então, procure a sua paróquia, procure algum centro de assistência social e faça a sua doação, né? Ajude quem mais precisa. Porque a gente tá em casa, quentinho, confortável, mas tem alguém precisando da nossa ajuda também. E nesse primeiro programa do mês de julho, é o período que a igreja lembra do preciosíssimo sangue de Cristo. E na nossa arquidiocese também é o mês missionário do dízimo. Padre, o dízimo, como que ele pode ser importante na nossa vida como comunidade? No catecismo da igreja e na palavra de Deus, a profecia de Malaquias nos fala de devolver a Deus aquilo que recebemos. Se eu tenho o meu sustento e o meu salário, o meu dinheiro, é porque Deus me dá tudo. Deus me dá vida, me dá saúde. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? E a nossa arquidiocese tem este grande trabalho do mês de julho, ser o mês missionário da partilha, né? Partilhar tudo que temos e somos que vem de Deus, não é? Não é dar as sobras, mas é dar o melhor. E também a diocese não pede o tanto, mas que brote de nosso coração, de nosso bolso, uma oferta digna, espontânea, não é? De uma coerência de vida que eu tenho que estender as minhas mãos, que Deus me deu tanto para nós. Não é uma obrigação, mas no nosso nos mandamentos da igreja, não é? No sacramento, até nos diz pagar o dízimo segundo o costume. E nós adotamos na arquidiocese um belo trabalho sobre a partilha do dízimo, que cada um dê conforme o seu coração, mas que seja uma coisa expressiva de fato, porque para a manutenção da paróquia, da pastoral, dos movimentos, para a manutenção da caridade, não é? E assim por diante, tudo nós tiramos do dízimo, a manutenção da limpeza, etc. Eu dizia ontem na nossa catedral, né, que neste mês vamos falar muito, não é falar em dinheiro, mas é uma conscientização bíblica, é uma conscientização espiritual, quando se fala de dízimo, né? Que tudo isso deve brotar de uma espiritualidade, de uma convicção pessoal e de uma conversão pessoal. Uma conversão, não é? Partilhar o dízimo, né? É costume da igreja com quem nós vamos manter as nossas obras, a nossa pastoral, a parte dos pobres, caritativo, as nossas associações, de verdade, que temos na diocese, não é? Com a DIPROS, que faz um belo trabalho, e os outros órgãos de caridade, né? Então, que a gente tome essa consciência de que quando se fala em dízimo, não se fala apenas de dinheiro. É evidente que tem que botar a mão no bolso, não é? Mas isso é fruto de que Deus nos dá a oportunidade de crescermos e ter essa consciência de sermos agradecidos para com o Senhor, não é? Então, dar ao Senhor fruto da terra do trabalho, como nós oferecemos na Santa Missa, no pão e do vinho, né? Porque temos a saúde e a vida. E ter essa espiritualidade para não se tornar um peso, não se tornar uma fofoca contra isso e contra aquilo, que a igreja é dinheirista, não. A igreja precisa, porque lá na sua casa é o pai, é a mãe, que no final do mês vai pagar as contas, não é? Vai acertar os mercados e assim por diante. Vai acertar os funcionários, e nós também na igreja temos que acertar o pagamento de nossos funcionários, não é? Então tudo provém dessas obras boas do dízimo que nós recebemos. E agradecemos desde já a todos os nossos dizimistas que fazem uma bela obra de amor de Deus, dessa conscientização. Que seria se não tivéssemos os nossos dizimistas hoje, que contribuem com tanta generosidade? A nossa gratidão, e aqueles que não partilham, ajude a criar esta consciência da partilha, para que a igreja seja viva, alegre e dinâmica, e da partilha. É um verdadeiro gesto de fé, né, padre? É um verdadeiro gesto de fé. Quem contribui com o dízimo é porque, de fato, brota a sua fé do coração, né? E a fé vence o mundo.
E com essa mensagem no início do programa, falando em abrir o nosso coração, agora eu quero convidar você que está nos escutando para abrir o seu coração para a palavra de Deus deste final de semana. Então a gente vai fazer a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12, de 17 a 20. Então você que tem a sua Bíblia próximo, pode abrir no Evangelho de Lucas, do capítulo 10, versículos de 1 a 12, 17 a 20. Leitura da Palavra de Deus. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 62 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos meus pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos vigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram, por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, neste final de semana, nós já estamos no mês de julho, a metade do ano já está aí, mas somos peregrinos de esperança. Temos muito mar pela frente, muitas ondas, muitas tempestades, para avançar com o nosso barco da fé e da esperança. Ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Ficai alegres, porque o vosso nome está escrito no céu. Somos peregrinos de esperança. E quando nós nascemos, nós somos criaturas de Deus. E o pai, a mãe e os padrinhos nos levam à iniciação à vida cristã, à pia batismal no batismo. Nós nos tornamos, a partir disso, filhos e filhas de Deus. E com isso, nós trazemos em nosso coração as marcas de Cristo. Somos cristificados com Cristo. Lavados em Cristo, novas criaturas. E veja, a partir disso dentro de nós está a semente do Evangelho, a semente da Santíssima Trindade, a semente da eternidade. Jesus chama 12, os mais próximos, os prepara para construir o reino de Deus, como semana passada, as duas colunas, os dois pulmões, Pedro e Paulo, não é? E agora, Jesus continua chamando outros 72 para enviá-los, né, como ministros, como lideranças comprometidas, como protagonistas da palavra de Deus,
que são eu e você. Todos nós, você que está me ouvindo, Jesus já te incluiu no grupo dos 72 para o nosso tempo na arquidiocese e em toda a região onde você está, fazer acontecer o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais será acrescentado. E veja, e ele disse para os 72, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então nós estamos em vésperas, no mês de agosto, do projeto de Santa Catarina, do projeto da arquidiocese, das nossas arquidioceses, o lançamento, Padres para Santa Catarina, Padres para a nossa arquidiocese. A messe é grande, as periferias são imensas. Veja, migrações que chegam, aumenta a população. E nós temos que estar preparados para fazer parte dos 12 apóstolos, fazer parte dos 72 próximos e amigos de Jesus, para que Jesus seja conhecido e amado a partir da palavra de Deus, que a palavra de Deus chegue em cada coração. Por isso, num grande mutirão, num grande projeto, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita, bons operários da vinha do Senhor para a colheita, não é? Então, todos nós somos vocacionados. A vocação é a resposta de um Deus providente a uma comunidade orante. É preciso chamar sempre, é preciso convocar sempre, não é? E veja que Jesus dá alguns conselhos. Não leve isso, não leve tantas tralhas, na verdade, tanto peso que vai cansar pelo caminho. A igreja em saída, a igreja em missão, deve levar o básico para não ser peso nas costas, né? E levem a paz, viu? Então, eis que farei correr para ela a paz como um rio, sobre a nossa arquidiocese, sobre as casas, sobre a família, fazer correr a paz como um rio tão necessária no mundo, conflitos de tantas guerras, divisões e discórdias. Então, a liturgia de hoje nos apresenta os discípulos de Jesus como anunciadores da salvação de Deus. Agora é a nossa vez, 2000 anos, Jesus continua passando nas casas, nas famílias, nos colégios, nas escolas, no trabalho, na universidade, e continua. Eu preciso de você. Você tem dons, você tem qualidade, você tem carisma, você tem jeito. Não tenha medo, venha, siga-me, né? Segue-me, venha após mim. O Evangelho, Jesus chama os 12, o Senhor chama os outros 72 discípulos. A missão dos discípulos será a de anunciar a boa nova do reino. O que é a boa nova? É a palavra de Deus. O Evangelho sempre é novo, é uma novidade, é a pessoa, é o reino, é a vida, é a aliança, é a palavra de Deus, penetrante e eficaz, que deve ser conhecida e proclamada nos telhados de nossas casas, nas parabólicas, em tudo e quanto é canto, não é? Esse nos lembra os 72 líderes de Israel, 72 líderes, como são importantes em nossas pastorais, em nossas paróquias, em nossas dioceses e arquidioceses, essas lideranças vivas, alegres, engajadas, humildes, servos, trabalhadores e trabalhadoras. Que seria de nossa igreja se não tivesse toda esta mão de obra que faz acontecer a evangelização, uma nova evangelização para a transmissão da fé, com novos métodos, com novo ardor, com uma nova expressão, que são vocês. Parabéns a vocês se você está engajado num trabalho, na missão de ser estes 72 líderes em sua comunidade. Isso faz a diferença, não é? Que receberam o dom da profecia de Jesus. Nosso Senhor não chama os capacitados, Ele vai capacitando os seus escolhidos. Ninguém de nós está pronto, não é? Mas Ele vai nos capacitando à luz do Espírito Santo, atentos, ouvintes à palavra de Deus que vai ao nosso coração, porque a palavra é sempre boa. A semente é boa, que é a palavra. É o coração que às vezes está fechado, está como um deserto, como uma terra árida, pedregosa. Precisamos preparar bem o nosso coração
para colher, que essa semente germine e produza bons frutos de graça e de santidade. Então Jesus os chama porque a messe é grande, os trabalhadores são pouco. Algumas instruções são dadas para a missão: o anúncio da justiça, o anúncio da paz, o anúncio do reino, a mansidão de coração, e por isso que a gente reza: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso, não é? O desapego, temos que nos desapegar, deixar muitas coisas, não é? Acho tão bonito quando Pedro disse: eu vou pescar. E os apóstolos disseram: nós vamos contigo, estarmos juntos, caminharmos juntos para um projeto de evangelização. Bem como o interesse pelos mais frágeis, pelos mais vulneráveis, pelos necessitados agora neste frio, os pobres, não é? E assim vulneráveis. Esta é a nossa hora de procurar sempre nos aproximar. Próximos da oração, próximos de Deus, próximos da caridade, das boas obras de misericórdia, ir ao encontro dos vulneráveis e dos pobres. Aí está o reino de Deus acontecendo, e a justiça e a prática do amor, e o nosso coração se preenche de alegria e de gratidão pelo bem que a gente faz. Onde está o amor e a caridade, Deus está presente. Assim seja, e que Deus abençoe a todos e a todas. E obrigada por você abrir os ouvidos e o seu coração para nos acolher nesse programa Vida Pastoral. Vida Pastoral, isso mesmo, não é? Que Jesus é o pastor que nos carrega ao seu colo como ovelhas feridas e machucadas e nos leva em verdes pastagens, não é? Nos faz repousar, mesmo que eu passe por vales tenebrosos, nenhum mal eu temerei, porque o Senhor me conduz e está comigo. Tua presença sagrada, pra confirmar
senhor agora falou sobre não temer, né? E eu acho que tudo se relaciona um pouco com a sua reflexão, pois quando a gente fala em chamado, em participar na sua comunidade, na sua pastoral, ser um dos 72, né? Que o senhor estava comentando, é tudo para ajudar a descobrir também a vocação do nosso irmão, né? Quantas vocações surgem na nossa arquidiocese hoje de jovens que participavam de grupos bíblicos de reflexão, de ministérios de coroinhas e acólitos. E se eles começaram nessa base, é porque teve um coordenador que estava à frente daquela pastoral e ajudou a plantar aquela sementinha no coração daquele jovem, né, padre? Então eu acho que é fácil. Não é. Mas acho que todo mundo caminha para o mesmo propósito, para construir essa igreja que é de todo mundo. A igreja, por natureza, ela é vocação. E veja, a sua pergunta se refere a Maria. Alguém foi convidá-la para ser a mãe do Senhor. O Pai do Céu mandou o anjo Gabriel. E aquele diálogo bonito. O anjo anunciou a Maria: eis aqui o verbo se fez carne. E Maria disse: como se fará isso? E o anjo disse: não tenhas medo, Maria. Não tenhas medo. Deus está contigo. A obra do Espírito está contigo. Você será cheia da graça. Cheia da graça. Não é? O nosso amigo Abraão, 75 anos. Sai da tua terra e vai. Sai e vai. Eu te mostrarei uma grande nação. Como as estrelas do céu será a tua descendência. E hoje vai dizer também que Abraão, com 100 anos, teve filhos, etc. Olha, e foi, né? Sacrificou Isaac, o melhor amor, o maior bem que ele tinha, o melhor do coração, seu filho. Nós também precisamos sacrificar nossos Isaques e dar o nosso sim prontamente. E os jovens são bons, sabia? Os jovens são bons, eles aguardam um desafio, eles aguardam um convite, eles aguardam uma proposta para enfrentar. Eles têm que ser provocados, nossos jovens. E por isso que o Papa Leão nos diz: não tenha medo de ir aos jovens e lançar uma proposta, porque eles estão de coração aberto e aguardando. No mundo das universidades, nos colégios, né? Eu pergunto tanto para os nossos jovens na fila da Crisma: você não pensou em ser padre? Padre, não pensei, mas dá para pensar. Já fico contente. Tem que provocar, não é? Um questionamento, uma proposta. E os jovens são muito bons. Vocês não viram no enfeite aqui na Praça do Príncipe, no dia de Corpus Christi, a multidão de juventude alegre que estava ali criativa, com aquele frio, lá de joelhos, sentados na calçada, né? No cimento frio. E com um sorriso no rosto, né? Com sorriso, com alegria, com vibração e com dedos de artistas fazendo obra de arte. Os tapetes de Corpus Christi. Os jovens são muito criativos, os jovens são bons, cheios de vida. E enquanto o senhor falava, né, eu não pude deixar de lembrar, e acho que vem a calhar com a semana que a gente vai viver e celebrar, né? Mas agora, no próximo dia 9, a gente celebra o dia de Santa Paulina. E ela falava que, embora venham ventos contrários, jamais desanimeis, né? E acho que é exatamente isso também, né, padre? É não desanimar, embora venham ventos, venham provocações, venham dificuldades. Enfim, o que o senhor consegue trazer pra gente, até mesmo dessa santa que tá tão próxima de nós e que a gente é tão devoto, né? Querida, embora venha ventos contrários, não desanimeis nunca. Ela sofreu muito, viu? Estava com diabetes, cuidou da cancerosa, né? Dos doentes. Todos os santos são homens próximos de Deus, de Nossa Senhora, da Imaculada Conceição, Santa Paulina, não é verdade? Não é? Por isso que ela traz aquela faixa azul, aquela faixa de Nossa Senhora, que usa Nossa Senhora de Imaculada Conceição, e ao mesmo tempo cuidava da pessoa humana, não é verdade? Aqui naquelas montanhas de Nova Trento, plantando mandioca, plantando aipim, naquela samambaia, não é verdade? E cuidando da oração dos doentes e da pastoral e da oração. Uma mulher de fé, não é? Depois, com diabetes, amputou seu braço, né? Foi para São Paulo, não é? Passou por tanta uma rejeição de superiores, né? E aí a Santa Paulina se torna uma grande santa, não é verdade?
que vale a pena visitar o santuário, como atrai gente, porque o coração dela era todo de Jesus, era aberto de Jesus para as pessoas humildes e necessitadas, né? Assim também foi com a irmã Dulce na Bahia, transformou um galinheiro, né, no pequeno hospital. E quando a Madre Superiora perguntou: o que a senhora fez das minhas galinhas? Eu fiz sopa, eu fiz canja para os pobres que estavam com frio. Tá vendo essas coisas? Se tornou o grande Hospital Santo Antônio no centro da Bahia, não é verdade? Salvador, não é? Então, os santos são homens que se apaixonaram por Jesus Cristo, pelo toque no humano, dos doentes. E o nosso Papa Leão, então, aquelas multidões que está atraindo ao nosso tempo, o Papa Francisco anteriormente, todos os últimos papas. Os homens de Deus são esses, são fascinantes e nos deixam apaixonados. E vocês não se lembram, jovem, o João Paulo II, não é? A juventude santa hoje, que atraía aquelas multidões da juventude, o Papa Bento, não é? A juventude, as famílias, não é? Então, nós estamos sedentos disso tudo, até hoje, né? E veja que o nosso Papa nos dá tantos recados de esperança, nos bota para cima, nos encoraja, essas multidões, né, que está na Praça de São Pedro, sempre, né? Por isso, a igreja é bonita, não nos falta nada, viu? Temos tudo em nossa igreja. A igreja é mãe, ela acolhe os filhos que sofrem e fortalece aqueles que estão empobrecidos. E é tão bonito a gente se apegar a uma devoção, né, padre? Quantos doentes que a gente vê que vai até o santuário de Santa Paulina para recorrer a uma cura, a um pedido. Lá é tão bonito, traz uma paz, né? É uma cultura poder ver onde ela viveu, onde ela estava, onde muita coisa aconteceu. E tão pertinho da gente, aqui do lado, né? Deus dá o carisma. E tudo isso que foi preparado é para que sejamos atraídos através dessa frágil irmãzinha da Imaculada Conceição, a Santa Paulina, e agora a congregação a cuida, né? E os padres que estão lá, justamente para que haja um espaço, como se diz, tire as sandálias, porque aqui tem uma sarça ardente. É a sarça que a humanidade precisa tirar a sandália do velho homem, da velha criatura, do pecado, do desgaste físico, espiritual, do desânimo, da depressão, do estresse, para que vá lá se reabastecer do espírito. Diz: olha, o céu começa aqui. Aqui a gente sente os passos de Deus, aqui se respira e transpira a oração de Deus, de que uma pobre irmãzinha, juntamente com aquela que ajudou a cuidar a doente, etc., não é? Fundasse e criasse uma congregação e que se espalha por este mundo afora, não é? Isso tudo é a hora de Deus, é a hora da graça, e Maria tudo faz essas coisas. Nossa Senhora tudo faz, ela. Como dizia São João Bosco, é ela quem tudo fez. Porque a mãe sabe as necessidades dos filhos e das filhas, o que precisa, e a mãe dá de comida, o melhor, a Eucaristia, o próprio Filho Jesus. E como uma música bem conhecida diz: desamarrem as sandálias e descansem, este chão é terra santa, irmãos meus. Terra santa, desamarem a sandália, colocar-se a caminho. E as nossas visitas agora de nossas paróquias, dos santuários, agora nosso bispo, nossos padres, e foram para buscar o palio, passaram a Porta Santa, e a gente tem que se deslocar, sair, a igreja em saída, a igreja do encontro, né? Ser peregrino. Ser peregrino, andarilho, mendigo de Deus, né? Senhor, onde estás? Procurar a Deus, descalços, caminhando. Nós fizemos Janeiro Ramos, foi tão bonito, né? Nossas paróquias vão e voltam cheias de Deus. Agora o nosso povo está vindo, abrace a catedral. Os padres ficam faceiros, animados, alegres, o povo fascinados, contagiados, né? Para ir à Igreja Mãe, que é a catedral, que está em reforma, em preparação ao centenário, né? Então a gente vê como o povo é bom, como se sente agraciado e tocado pela graça de Deus e a proteção da Virgem Mãe. Isso só acontece, como o senhor bem disse, Abraão levou o Isaac para sacrificar, né? E muitas vezes o nosso Isaac é o nosso conforto, né? É aquilo que a gente tem que sacrificar. Se Santa Paulina não tivesse saído do conforto dela, ela não tinha fundado a congregação, não tinha ido até aqueles que mais precisavam, ela podia ter sido aquilo que ela já era, mas ela resolveu fazer o a mais.
A irmã Dulce, como o padre bem disse, resolveu fazer o a mais, pegou o galinheiro, fez canja para aquele povo que precisava. Assim, todos esses peregrinos hoje que estão saindo de suas casas e indo peregrinar, né? Como o padre bem disse, os grupos bíblicos de reflexão, o da juventude que teve o que nós fomos lá em Araquari. A peregrinação arquidiocesana, né? A peregrinação arquidiocesana. Todos aqueles que saíram do conforto, né? Sacrificaram o seu Isaac, que era o seu conforto, muitas vezes, para ir em peregrinação. E esse ano, né? Que é um ano que a gente está vivendo o jubileu, é esse ano propício, assim, para que nós saiamos do nosso conforto, da nossa casa, daquilo que a gente está acostumado a fazer e peregrinar, né? Que é o chamado de Deus para nós, de Jesus, como a leitura bem dizia, o Evangelho bem dizia. E também, né? Como o nosso saudoso Papa Francisco bem disse, né? A igreja em saída. Isso tudo é tempo, é o Kairos, é o momento oportuno. É o momento oportuno E agora é a hora da graça de Deus. Esse ano passa tão depressa, já estamos na metade do ano. Temos um longo caminho a percorrer, sempre contando com a graça de Deus, né? Embora venha ventos contrários, Santa Paula diz, nunca desanimar, né? Temos que chegar à meta, ao ideal, que é a eternidade, que é Deus. Não dá para voltar atrás, não dá para se acomodar, não dá para parar no caminho. Levanta-te, toma a tua cama e anda, né? Sempre a tua fé te salvou, não é? Então, por isso, precisamos ser um povo de fé, né? O justo agrada a Deus. Agrada a Deus. O povo de fé é um povo que se levanta e agrada a Deus. E é o que eu sempre falo pro jovem. Às vezes a gente acha que a gente precisa de algo muito sobrenatural para ser peregrino, para levar a palavra de Deus. E eu acredito que existe um povo separado para cada um. Existe um povo que só vai entender da palavra de Deus e de Jesus naquilo que a Júlia falar. Do jeito que ela falar. Um povo que vai só entender do jeito que eu falar. Um povo que só vai entender aquilo que é o Jesus do jeito que o Senhor falar. Então existe, acho que, um povo para cada um, separado. Cada um tem um toque, cada um tem um sotaque, cada um tem um jeito que você é contagiado, você é fascinado. Opa, isso aqui me tocou. Não é? E o Espírito Santo vai trabalhando isso e vai me ajudando a fazer um processo de conversão e de crescimento. Santa Teresinha, do Menino Jesus, ela disse assim, no coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Tão pequenina ela foi, né? Ser o amor. Nunca saiu do Carmelo, ficou dentro lá, se tornou a padroeira das missões com São Francisco Xavier. Eu descobri, diz ela, que a minha igreja tem um coração. Esse coração é vivo, é o coração de Jesus, é o coração que pulsa, né? É o coração eucarístico, não é? Então, que bonito isso. E eu quero morrer como filha da igreja. Mas eu acredito fielmente que Deus usa das pessoas pra falar com a gente, né? Porque a gente, às vezes, reza, a gente pede tanta coisa. E, inclusive, no Pai Nosso a gente reza, né? Fazei a vossa vontade. Mas a gente sempre quer que faça a nossa. Então, é por meio das pessoas, às vezes, que a gente percebe essa resposta de Deus pra nossa vida em diferentes situações. Porque todos esses exemplos que a gente deu aqui, tanto dos jovens que estão discernindo vocação, tanto das religiosas como Santa Paulina e Santa Dulce, que fizeram obras grandes, né, sociais, enfim, ninguém nunca falou que foi fácil ou que seria fácil, mas abdicaram de algo pelo outro. O amor falou mais alto, a vontade de ajudar o outro falou mais alto. E o propósito falou mais alto, né? Era a vocação delas. Às vezes, para muitas pessoas, a vocação matrimonial pode ser uma dificuldade. Mas é a vocação da pessoa. E ninguém falou que o casamento seria fácil. Mas vai passar pela dificuldade. É igual a maternidade e a paternidade. Eu não sou mãe e, se Deus quiser, serei um dia. Mas é o que a gente escuta de muitos relatos. Que ninguém nunca disse que a maternidade seria fácil. Mas se é a sua vocação, Deus vai te dar força pra carregar essa cruz. Pra superar esses momentos difíceis, né? Vai ter um caminho difícil? Vai. Mas continua. Segue. A própria palavra nos diz: haveis de ver, e o vosso coração exultará, e o vosso vigor se renovará como a relva do campo. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos. E a mão de Deus que está sobre nós se manifesta e nos conduz e nos envia os 12, nos envia os 72, ide pelo mundo inteiro, porque o Espírito Santo foi derramado. Vão evangelizar, vão trazer as pessoas para Cristo, fazer Jesus conhecido e amado. É hora de evangelizar, é hora de Deus, é hora da família, é hora dos jovens, é hora da igreja. Pedi ao Senhor da messe operários, porque a messe é grande e os trabalhadores são pouco. Não vos canseis de pedir.
que o Senhor nos mande operários segundo o seu coração e operárias também. E antes da gente ir pro intervalo, para encerrar esse nosso bate-papo, o padre que falou tanto sobre jovens, sobre juventude, já quero deixar aqui registrado que faltam menos de 3 meses para o Dia Nacional da Juventude, que vamos viver este ano, dia 26 de outubro. Será na Expovilha, aqui em Joinville. E a meta, conforme Dom Francisco pediu no ano passado, é ter 10 mil jovens no pavilhão da Expovilha. Então, todos os jovens estão convocados para mostrar a força que a nossa juventude tem, né, padre? Deixa-me ser jovem, não impeça de lutar, pois a vida me conduz, me envia para uma missão realizar. A nossa igreja será jovem, não é? Ela não é jovem porque o jovem não está na igreja, mas se o jovem está na igreja, jovens, não se afaste da igreja. Quantas crismas que a gente faz, quanta juventude, que olhar fixo no Senhor, que alegria, que jovialidade, que energia, que explosão de amor, não é verdade? Então, no peito carrega uma cruz e no coração, o que disse Jesus, a igreja vai ser jovem e nós precisamos de ti, jovem. Precisamos de você, porque você tem uma linguagem que nos fascina, nos contagia e nos leva ao jovem de Nazaré. Então aqui já fica o nosso convite para todos aqueles jovens que estão escutando o programa, para já combinar com a sua paróquia. Mas se você é coordenador paroquial, se você é coordenador de grupo de jovens, se você é coordenador de crisma, converse com o seu pároco, organize o seu grupo e participe. Em breve vão ter mais informações e a assessoria de comunicação estará por lá no DNJ para acompanhar tudo e participar junto com vocês deste momento que vai ser tão lindo e tão especial para nossa arquidiocese. Estamos sintonizados com as rádios Arca da Aliança, FM 93.9, Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9, Rádio São José de Mafra, 96.9, também as web rádios Na Presença de Deus, de São Francisco do Sul, Rádio Vida Nova e a web rádio Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado do Floresta. E vamos agora para as nossas principais notícias da semana. Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. Começamos as notícias dessa semana com uma notícia da Fraternidade Missão Ágape, que convida você a participar da campanha de oração Jesus, Minha Esperança. A campanha começou na semana passada e vai até o dia 8 de agosto. Todas as sextas-feiras haverá noite de louvor, música e adoração com a Santa Missa e celebração da Palavra. A programação completa está no site da Arquidiocese de Joinville. E a Ecotecal, a Escola de Teologia para Leigos, está com as inscrições abertas para a nova turma até dia 31 de julho. As aulas da escola têm início no dia 7 de agosto e duração de 2 anos. Vai acontecer todas as quintas-feiras, das 19h30 às 21h, na Cúria da Arquidiocese de Joinville, localizada na Rua Jaguaruna, número 147. O curso tem custo de R$20 por mês e tem como objetivo aprofundar o conhecimento da fé pelo estudo de diferentes matérias relacionadas à fé cristã. Lembrando que as inscrições poderão ser feitas até dia 31 de julho ou até completar o limite de vagas abertas, então pode ser que acabe antes. Essa inscrição é feita por meio de um formulário disponível no site da Arquidiocese. O pagamento da primeira mensalidade deverá ser feito no dia da primeira aula via Pix. Ficou interessado em saber mais sobre as matérias trabalhadas? Acesse o nosso site e saiba mais. Escola de Comunicação da Arquidiocese de Joinville convida toda a comunidade para uma missa em ação de graças. Neste ano, a Escola de Comunicação da Arquidiocese de Joinville completou 25 anos de existência. São muitos fiéis de diferentes paróquias que já se formaram na Escola de Comunicação. Por isso, este ano, a escola convida toda a comunidade para uma missa em ação de graças por este aniversário, que será no dia 12 de julho, às 19h, na Catedral São Francisco Xavier. E você é o convidado. E é com alegria que a paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição convida para seu Arraiada Imaculada. Será hoje e amanhã, dias 5 e 6 de julho, no bairro Boa Vista. E você está convidado. A programação de hoje está completíssima. Às 18h acontece a Santa Missa. Logo após haverá diversas atrações como fogueira, touro mecânico, apresentações, casamento caipira, quadrilha, pescaria,
show com o grupo Explosão e muitas comidas típicas, como pinhão, quentão, pastel, espetinho e muito mais. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da semana. E vamos agora para os aniversariantes da semana de 5 a 11 de julho. Celebramos no dia 5 de julho o nascimento do diácono Amarildo de Souza. Também dia 5 de julho, o nascimento do diácono Geraldo Berns. E dia 11 de julho, celebramos o nascimento do diácono Antônio Gersino de Oliveira. Então, nós temos nessa semana aniversários dos nossos diáconos. Parabéns aos nossos diáconos, eu que sou responsável por eles. Deus os abençoe muito com toda a sua família. Longa vida, com saúde, paz, e que você sempre seja esses diáconos de Jesus, o diácono do Pai. Que o Espírito de Deus vos ilumine, Nossa Senhora, e todas as bênçãos e graças necessárias. Parabéns, parabéns e um beijo no coração. E falando em parabéns, antes da gente ir para os Santos da Semana, como é algo que já tá espalhado em todas as redes sociais, eu acho que vale a gente anunciar para os ouvintes do nosso programa de rádio também uma novidade que a gente recebeu na assessoria de comunicação essa semana, né, Julian? E um dos locutores que já passaram por esse programa, que entrou recentemente com a gente, o Matheus, que é o designer, né, da comunicação da Arquidiocese, anunciou essa semana pra gente que será papai. Então, a gente quer mandar um abraço especial pro Matheus e pra Marcele, que estão os dois juntos, né, gerando uma nova vida, e que estamos muito felizes por essa grande bênção na vida do casal. Esse bebê é a Arca da Aliança. Parabéns, jovens, nos dando filhos para a igreja. Numa noite de suor, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear. A tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar. E sobre muitos corações a tua rede lançará. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Caminhavas no silêncio, esperando além da dor que a semente que tu lançavas num bom terreno germinasse. Mas o coração exulta, porque o campo já está dourado, o grão maduro pelo sol no celeiro pode entrar. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor,
sacerdote da humanidade. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Santos da Semana. Vida e inspiração. Mas agora a gente vai para o quadro de Santos da Semana. Aqueles que a gente celebra do dia 5 ao dia 11 de julho. E começando pelo dia 5, hoje, que é dia de Santo Antônio Maria Zaccaria. Ele nasceu em 1502 na Itália e foi educado com dedicação por sua mãe após a morte do pai. Formou-se em medicina e transformou sua profissão em missão, cuidando do corpo e da alma dos pacientes. Ordenado sacerdote em 1528, enfrentou a crise da igreja com santidade e ação pastoral. Fundou congregações religiosas e grupos de leigos, sendo um dos precursores da pastoral familiar. Morreu jovem, aos 37 anos, e foi canonizado em 1897. Dia 6 de julho, celebramos o dia de Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti nasceu em 1890, na Itália, em uma família pobre e muito religiosa. Ainda jovem, resistiu às repetidas investidas de Alessandro, afirmando que ceder seria pecado. Aos 12 anos, foi brutalmente atacada por ele e, antes de morrer, perdoou seu agressor, pedindo sua conversão. Seu perdão levou Alessandro ao arrependimento e à fé. Beatificada em 1947, canonizada em 1950, é lembrada como modelo de pureza, perdão e amor a Deus. Aí temos mais um testemunho, de uma jovem santa, mártir da Igreja Católica. Já no dia 7, celebramos a beata Maria Romero. Maria Romero nasceu em 1902, na Nicarágua, em uma família católica e numerosa. Desde jovem, dedicou-se a Deus e à Virgem Maria, mesmo enfrentando uma doença que a afastou temporariamente da vida religiosa. Atuou como missionária na Costa Rica, onde evangelizou, ensinou e promoveu ações sociais voltadas aos pobres. Fundou cursos profissionalizantes, um hospital e em uma cidade para desabrigados. Faleceu em 1977 e foi beatificada por João Paulo II no ano 2000. No dia 8 de julho, celebramos o dia do Beato João Schiavo. Padre João Schiavo nasceu em 1903 na Itália e ingressou na Congregação dos Josefinos. Sendo ordenado sacerdote em 1927, veio ao Brasil em 1931, onde atuou intensamente na formação religiosa, fundando seminários, escolas e obras sociais voltadas a crianças e jovens pobres. Em 1954, criou o primeiro grupo das Irmãs Murialdinas, de São José no país. Um milagre atribuído à sua intercessão em 1997 levou à sua beatificação pelo Papa Francisco em 2017. Faleceu em 1967 e é venerado em Fazenda Souza, Rio Grande do Sul. No dia 9, celebramos Santa Paulina, que tanto falamos nesse programa Vida Pastoral. Madre Paulina, nascida Amabile Wiesentiner em 1865, emigrou com a família para o Brasil aos 10 anos de idade, estabelecendo em Nova Trento. Dedicou-se desde cedo à catequese e ao cuidado dos doentes. Em 1890, fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, a primeira congregação feminina brasileira. Transferiu-se para São Paulo, onde cuidou de órfãos e ex-escravizados. Ela faleceu em 1942, após longa enfermidade, e foi beatificada por São João Paulo II em 1991. No dia 10, o dia de Santo Olavo. Santo Olavo nasceu em 995, na Noruega, e teve contato com o cristianismo durante uma expedição à Inglaterra, sendo batizado em 1014. Ao retornar, tornou-se rei e lutou contra usurpadores para manter o trono. Governou com santidade, promovendo a evangelização, construindo igrejas e trazendo sacerdotes para catequizar o povo. Foi exilado na Rússia entre o ano de 1028 e 1030 e morreu em batalha ao retornar. Foi canonizado em 1164, tornando-se símbolo da fé cristã na Noruega.
Para terminar os santos da semana, no dia 11, celebramos São Bento. São Bento nasceu em Núrcia em 480 e dedicou-se à vida monástica em isolamento, buscando inspiração nas regras de São Pacômio e São Basílio. Fundou o mosteiro de Monte Cassino, berço da ordem beneditina, e escreveu a Regra de São Bento, que enfatiza a oração e o trabalho. Ora et labora. Sua influência se espalhou pela Europa, formando muitos santos e líderes da igreja. A medalha de São Bento, aprovada pelo Papa Bento XIV, simboliza a vitória contra o mal. Ele faleceu em 547 e é considerado padroeiro da Europa e canonizado em 1220. A intenção do Santo Padre, neste mês de julho, do apostolado da oração, é pela formação e para o discernimento. Como é necessário a formação e o discernimento, e assim o Papa nos diz: rezemos para que aprendamos cada vez mais a discernir, a saber escolher caminhos de vida e a rejeitar tudo o que nos distancia de Cristo e de seu Evangelho. E com essa mensagem a gente quer agradecer a todos os ouvintes que acompanharam mais essa edição do programa Vida Pastoral. Queremos agradecer principalmente ao senhor Padre Ronque por ter participado conosco de mais uma edição. Muito obrigado a vocês, meus caros jovens, que vocês são esta alegria deste programa, essa jovialidade, essa nova luz de esperança, não é? Então, desejo a todos vocês que tiveram a paciência de nos acolher e nos receber em seu coração, em sua casa, para que esses jovens chegassem a gente como comunicadores da verdade e da paz, da alegria do Evangelho, da alegria da fé, na Palavra de Deus. Que tenhamos todos um sábado muito abençoado, um final de semana e um domingo muito abençoado, sempre contando com a graça de Deus. Lembre-se que você é um dos 72, é um dos 12, e o Senhor te envia. Abra o seu coração para dizer como Maria: eis aqui o servo, eis aqui a serva, faça-se em mim segundo a tua palavra, para que o reino de Deus tenha mais comunicadores, mais anunciadores, mais vocações, mais ministérios, mais serviços na igreja, para levar a pessoa, a palavra, a vida e o reino de Deus, e que isso aconteça. Que Deus te abençoe e um abençoado mês que estamos iniciando ainda, a primeira semana de julho, caminhando assim para a metade deste ano, sempre contando com a graça de Deus. Até aqui Deus nos acompanhou, daqui para frente nos acompanhará ainda mais, com Nossa Senhora que nos proteja, assim seja, e São Francisco Xavier, o grande missionário e o padroeiro de nossa catedral e de nossa arquidiocese, que interceda a Deus por nós, para que sejamos bons missionários no reino de Deus, assim seja. Amém. 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 Também quero agradecer então a você, caro ouvinte, que esteve nos ouvindo nesse dia. Foi uma honra estar e entrar na sua casa para podermos partilhar da palavra nesse dia. Esperamos te encontrar mais sábados, né? Por mais que a gente não saiba quem está do outro lado nos ouvindo, mas o nosso coração se enche de alegria de você nos receber na sua casa. Muito obrigado e até a próxima. E agora pedimos a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor vos ilumine, vos proteja, vos livre de todo mal, vos conceda a saúde, a bênção e a paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que Deus seja tudo em todos. Amém. Amém. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Até a próxima! Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!